Esses advogados já estão indo para lá com a certeza de que os clientes vão ser condenados mesmo e não estão fazendo a defesa. É o que o professor Miguel Reale disse. Eles estão confrontando o juiz. Eu nunca tinha visto isso. O advogado confrontar quem vai julgar o cliente dele. É uma coisa muito não usual. Você, assim, digo, até internacionalmente, você não vê isso. Nenhum advogado confronta o juiz. Só que isso acaba sendo, vamos dizer, uma coisa que fica ruim para o julgamento todo, ele fica pesado, porque a resposta veio num tom muito alto e vê essa coisa do Pequeno Príncipe, que é uma coisa que a gente, dessa burguesia, dessa elite progressista urbana, acha engraçado, o povo vê como humilhação. Tem muita gente que está rindo que não sabe a diferença do príncipe para o Pequeno Príncipe. Mesmo. Qual é a taxa de alfabetização do brasileiro? Então dá a impressão do quê? Que é uma casta rindo dos bagrinhos. Eu acho bem ruim isso. Acho que podem ser mais comedidos. A OAB não entendo que deveria ter feito a carta sobre os advogados se não fez sobre o comportamento do ministro que adjetivou o advogado. Não precisava ter adjetivado. Tem um envolvimento emocional ali. O que eu estou dizendo não é que os caras estão certos. Não é que os caras estão certos. É que nós já construímos o bolsonarismo utilizando a ridicularização e a reação exagerada a coisas que são erradas. Nós vamos continuar mesmo fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa. O resultado vai ser diferente? Não é esse debate é uma coisa muito técnica, Fabiola. Esses crimes todos, isso aqui que o professor Miguel Reale falou, do crime de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, é difícil para a gente entender. Imagina para explicar. As pessoas não entendem o conteúdo que está sendo debatido ali. O que, que elas veem? Pessoas que elas julgam ser as mais poderosas do país e que já houve toda essa campanha do bolsonarismo contra o Supremo, mirando o Supremo, e chegam lá pessoas que a gente está vendo se colocar como querendo rivalizar com o Supremo. Só que elas estão conseguindo. Nós temos um meio de comunicação chamando o ministro de bolsonarista. Quando eu trabalhei no Supremo, você dizer que um ministro era político era uma coisa de gente de chapéu de alumínio, de gente urrum. E lá havia ministros que eram alinhados ideologicamente ao PSDB e ministros que tinham sido até filiados ao PT. Mas você não dizia isso da atividade do julgamento. Então, o que esse pessoal está querendo, que é politizar o Supremo, infelizmente eles estão conseguindo. E com a ajuda de boa parte da imprensa. E esse é um caminho que a gente acha que precisava retroagir. O Supremo não é o rival, não é o rival do advogado. O Supremo está julgando a PGR e a PF acusando os caras. É diferente. E essa leitura de que o Supremo é rival, eu acho muito ruim para o Brasil, muito ruim para a democracia. Queria ouvir o coach a respeito disso, porque a posição da Madalena é interessante, é bem diferente do que outras que eu ouvi aqui, falando com outros colunistas. Queria te ouvir, coach, porque nesse caso até os advogados, o que o próprio, depois o Moraes falou, que ali era ruim porque ele não estava usando a técnica, né? O próprio Miguel Reale falou agora isso, né? E não estava defendendo o réu nesse caso. Né, e faltou a parte técnica do advogado, o advogado veio politizar, né, no Supremo, mas a Amadá falou, ele chegou lá porque ele já sabia qual era o resultado, então quer dizer, ele já chegou não acreditando num julgamento correto dele, é isso, né, que você estava querendo dizer, né, Não, Madalena? não, o que eu digo é que eles não foram lá defender o cliente. Foi isso que eu disse na abertura. Ele não estava defendendo o cliente, nunca vi fazer isso. Isso é uma coisa. E eles estavam tentando politizar. O que eu acho ruim é que eles conseguiram. E você, E não coach, são grandes advogados. Não são grandes advogados, né? como é que você vê, coach? Primeiro esse erro dele do príncipe com o Pequeno Príncipe, né, e que acabou virando chacota, o próprio Alexandre de Moraes, né, deu aquele discurso falando que é lamentável, que não sabe nem a diferença entre um e outro.
e ficou extremamente constrangedor por parte do advogado, mas é fato, né? E a frase não está nem em um nem no outro, né, livro. Vamos lá, coach, Foi, o que você achou de foi tudo um isso? vexame público dos advogados, né? Eu acho que o nível dos advogados mostrou também qual é o nível dos réus, né? O que predomina, para mim, que me chamou muita atenção, é a extrema ignorância desses advogados de defesa e que já deveria ter havido alguma atitude mais firme da OAB, né? Não só de solidariedade ao Supremo, mas de crítica aos seus membros, aos advogados que participaram desse julgamento essa semana. O fato é que a politização política chegou ao judiciário, é inevitável, chegou, né? Basta ver as redes sociais, que nada do que foi dito pelos ministros, pelos advogados durante o julgamento influenciou ninguém, né? O pessoal do Bolsonaro continua com os mesmos argumentos, a mesma, é incrível isso, né? Que em nenhum momento foi afetado esse furor do bolsonarismo, né? Que é uma coisa de seita, fundamentalista. Não adianta você usar argumentos jurídicos, sabe? Porque não vai mudar a cabeça dessas pessoas. E o que a Fabiola falou agora há pouco, na abertura do jornal, mostrando que continua havendo uma predominância muito grande da direita, né, do bolsonarismo, nas redes sociais. Né? Então, o Bolsonaro pode ser condenado a 50 anos de prisão, que eles não vão mudar de ideia, eles não vão abandonar o Bolsonaro. É verdade que está diminuindo um pouco, né, o número de devotos, mas a força deles nas redes sociais ainda é um fato político muito importante que se deve prestar atenção. Eu acho que tem aí uma mistura de coisas nessa análise, porque esses que estão sendo colocados como os bolsonaristas famosos, por exemplo, a família Teruel, há mais de 15 anos, eles são um fenômeno do mundo religioso, que não tem nada a ver com ele estar no Bolsonaro, ele já estava bombado, quando começou a rede social em 2008, ele já estava bombado antes de surgir o bolsonarismo. Acho que aí tem uma confusão, que é diferente de casos, por exemplo, como o Nicolas Ferreira, como a Bia Kicis e a Zambelli, que eles vão vir na esteira disso. E que aí você vê muito claramente que a popularidade é só do bolsonarismo, por quê? Você veja outros que vieram, Joyce Hasselman, Alexandre Frota. Saiu do bolsonarismo, acabou a popularidade, vai de 1,5 milhão de votos para 12 mil. Isso é uma coisa, mas aí eu acho que tem uma mistura, Fabiola. Essa lista, Tiririca, por exemplo, não tem porque tá. O Marcel Van Hatten também não tem porque tá. E o Teruel também não. Então eu acho que essas análises elas precisam dividir melhor as coisas. O que acontece com o bolsonarismo é que o bolsonarismo ele cresce à margem do mainstream. Ele cresce à margem. Ele é nativo digital. Então, ele sempre vai ser grande no digital, porque é aí que ele nasceu. Começa daí. Depois que esses grupos formados, eles não são grupos que estão debatendo política, eles são grupos ligados pela identidade social. E a identidade social dele, se ela se converteu em ser desse grupo e dizer que ele odeia a esquerda, é isso que ele vai fazer. Eu até peguei aqui uma pesquisa que saiu num jornal de psicologia social essa semana, mostrando que, olha que coisa interessante, exclusão social empurra as pessoas para essas bolhas mais radicais. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo que a elite urbana, na verdade, que é quem controla o mainstream, acaba tendo atitudes que criam isso e depois não quer se responsabilizar. Quem é elite precisa saber da responsabilidade que tem. Então você vê todo esse povo tirando sarro, o pobre de direita, o pobre não sei o quê. Você vai radicalizando a pessoa, porque o pobre ele não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Tem uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, de 2017, mostrando que as pessoas achavam que de direita era ter direito. E aí toda a direita vai fazendo uma narrativa em cima disso, entende? Enquanto isso, os influencers, os artistas estão o quê? Rindo do cara que é o pobre de direita. Isso de debochar dos valores populares cria um tipo de exclusão que empurra as pessoas para esses grupos. E esses grupos acolhem essas pessoas. Então você tem uma erosão no momento do espaço
que é do centro e que é do liberalismo, porque esses grupos também não aceitam, mas nesses grupos eles não estão nem aí. Se o Bolsonaro for preso, se o Bolsonaro matar um bebê ao vivo, eles não estão nem aí. É verdade seja dita. Porque eles querem o grupo, Fabiola. Não importam os fatos, eles querem o grupo. E a gente tem do outro lado uma elite que se diz de esquerda, que se diz protetora dos oprimidos e que vive de debochar dos valores populares e esculachar esses valores. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, se retroalimenta. Tanto que a Tem gente um vê, isso outro. aí precisa da polarização E que não retroage. A a gente data precisa achar um jeito de voltar. O Datafolha mostrou exatamente isso, né? O Datafolha, que foi publicado, começou ontem, hoje teve esse outro recorte falando da polarização. A polarização, Cocho, ela segue igual ao que nós vivíamos há um ano, que era o auge da eleição, um mês antes da eleição presidencial, que deixava o país absolutamente dividido, era, sabe, pai que não falava com o filho, uma situação, a gente segue na mesma polarização, ou seja, não diminuiu, é exatamente isso que a Madalena falou, quer dizer, não está afetando, é isso. É um fato, e a gente precisa ficar muito atento a isso, porque além das redes sociais, né, que aglutinam esses excluídos, né, essa exclusão social, tem o papel das igrejas, que é muito importante, e que uma coisa é ligada à outra. Sabe? Os mesmos que seguem essas redes sociais, que se retroalimentam, né, são os que frequentam as igrejas neopentecostais, aí, dos bispos da grana, né, que reforçam isso. Né? Então, se você juntar as redes sociais com o povo evangélico, não todo, claro, há exceções, mas uma boa parte desses bispos famosos aí, eles criaram uma realidade paralela dentro do país. O crente, o devoto, ele acredita piamente no que o pastor fala, o pastor acredita piamente no Bolsonaro, e assim a coisa vai se reproduzindo. Então, existe um outro país que surgiu nos últimos 4 anos na esteira do Bolsonaro, né, e que vai seguir apesar do Bolsonaro. Sabe? Essa é a realidade da nossa sociedade. Abriram as portas dos armários e as pessoas não voltaram para o armário. Tá, todo mundo continua solto por aí. Né? Alguns estão presos. Mas é uma realidade que nós temos. Eu não acho, viu, Madeleine, que seja uma coisa que as esquerdas, as elites, menosprezam os pobres. Acho que não é por aí. É que são mundos que não se encontram, são diferentes. Né? São completamente diferentes. Eu acho que é muito por aí. Não vejo o lado certo, o lado errado, o bom, o ruim e tal. Essa é uma realidade que nós vamos ter que conviver com ela nos próximos anos. Uma coisa que eu acho que ajudaria muito seria regulamentar as redes sociais. Que enquanto elas estiverem soltas do jeito que estão, você pode colocar qualquer mentira, destruir qualquer biografia de um momento para o outro. Isso é um problema mundial, não é só aqui no Brasil e que eu insisto que é reforçado muito pelos pastores dessas igrejas. Para o Ricardo Nunes é bom ter apoio de qualquer pessoa conhecida, né, Fabiola? Porque ele é o tipo de prefeito que ninguém sabe quem é. É o tipo de prefeito que, se forem dar uma ovada, é capaz de dar ovada na pessoa errada. Lembra como era o Kassab no começo? Que foram dar ovada, deram ovada no assessor? É isso, ele veio na esteira do Bruno Covas, ele não é conhecido, ele é muito bom de fazer alianças políticas, mas ele não tem essa fama. E quem está concorrendo com ele é uma eleição muito. A de São Paulo, eu acho que a gente criou uma coisa, que a Prefeitura de São Paulo, ela nunca é mais de gente que quer ser prefeito. Ninguém quer prefeitar nada. O cara quer se catapultar para a carreira nacional. E foi assim com o Serra, e foi assim com o Dória. Vamos dizer, é um lugar, acabou sendo assim com o Haddad, mas não por vontade dele, né? Não foi ele que abandonou o negócio, mas vira um sinônimo de que assim, ele está aqui de passagem, mas o negócio dele não é a cidade. E agora a gente tem pessoas muito novas, né, nessa eleição. A gente tem aí o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral, o Kim Kataguiri se lançando, que não são nomes que tradicionalmente você vê como alguém para prefeitar. Você vê como legislativo, como uma coisa mais assim de defesa de ideias, né? Não de gerenciamento. Então, eu acho que ele tenta se colocar nesse lugar do gerenciamento.
Agora, se ele não se acerta com o Bolsonaro, digamos que o Bolsonaro lança um filho dele. Ele escangalha com a candidatura do Ricardo Nunes. Acaba com a candidatura. Pode até não ganhar, mas escangalha com o Ricardo Nunes. Então ele tem que fazer algum tipo de cortejo ali ao PL, porque na esquerda ele não vai ganhar voto mesmo. Eles vão cortejar onde pode ser que ele ganhe voto. Agora, dessa história toda, você sabe o que mais me chama a atenção? Por que o Bolsonaro vai dormir no Palácio dos Bandeirantes? Nós estamos pagando essa hospedagem? Eu não entendi isso. Ele vai dormir lá? É isso? Ele vai ficar hospedado lá? Você não vai só pagar a hospedagem, como a lavagem dos lençóis e tudo mais, como você também vai pagar o pão com leite condensado do café da manhã. Gente, esse palácio, Fabiola, já chegou o Dória, pintou tudo de preto, aquela cafonalha. Faz de novo aí, Madá, que ficou bonito. Olha lá. Aquela cafonalha já me pôs lá. Aí agora vai. Esse pão com leite condensado, Fabiola, eu tenho para mim. Já perguntei para várias fontes, porque eu nunca acreditei nisso. Eu acho que ele sempre foi cenográfico. Eu acho. Eu acho que sempre foi cenográfico. Sempre foi. Que punha lá o pão com leite condensado, aquelas farofas, e depois que desligava a câmera, tocava outro pito ali. Gosta muito de dinheiro para gostar de coisa ruim. Mas essa hospedagem, ele se aproximando de Tarcísio, né, e Tarcísio se aproximando dele também, é um apoio importante para Bolsonaro neste momento também, né, Madalena? Um apoio institucional, um palácio ali, ele sendo hospedado num palácio, uma figura importante. Uma puxada de tapete, hein, Fabiola? Eu não tenho essa fé toda em político, não. Eu não creio em solidariedade, não. Porque é um jeito dele se colocar como alternativa, né? Tarcísio não está inelegível, já o Bolsonaro está. Qual